Bom, para começar essa aula de hoje, remete ao tema homeostase, né? Eu gostaria de levantar um questionamento, né, que será muito útil para entender um pouco da explicação sobre o tema. Você já se perguntou o que é calor? Bom, o que é calor, né? Calor nada mais é do que partículas de um átomo em alta velocidade, né? Eles começam a vibrar em alta velocidade e isso gera um resíduo térmico, né? Isso gera um resíduo de energia liberado em forma de calor, em forma de mudança no estado físico, que é o calor. E o que acontece? Digamos que você, né, esquente uma chaleira com água até o seu estado de ebulição, que é em torno de 100 graus na altura do mar, e coloque em cima de uma mesa de mármore. Né? O que vai acontecer? Haverá uma troca de temperatura entre a chaleira e a mesa de mármore, que nós chamamos de condução térmica. Então, o que acontece? Assim como a osmose, né, em que o objeto com menos densidade absorve conteúdo do objeto com mais densidade, aqui o que acontece? O calor viaja da área mais quente para a área mais fria. Então, assim como a sua geladeira, né, ela não esfria o alimento, ela absorve essa energia residual dos átomos em movimento, né, das partículas em movimento, a mesa de mármore faz a mesma coisa. Né? Ela vai absorver boa parte dessa temperatura e a outra parte será perdida para o ambiente, para o ar, né? E até chegar ao ponto que os dois alcançarão quase a mesma temperatura, né? Que é o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Uma vez alcançado esse equilíbrio térmico, elas provavelmente estarão ali por volta da temperatura ambiente, às vezes 25, 27 graus, né? E isso, assim, é uma das partes principais para explicar o conteúdo de hoje, que seria a homeostase, né? Porque o que é a homeostase? A homeostase é um mecanismo interno do corpo. Nossa, já dando spoiler, né? É um mecanismo do corpo em que ele se mantém, ele busca, né, se manter estável alheio às condições do ambiente. Então, se você mora, sei lá, por exemplo, no sul do país e lá está fazendo 0 graus, você não vai ter a temperatura interna de 0 graus, senão você morreria ou então entraria numa espécie de hibernação, como fazem os répteis, né, como fazem alguns animais, alguns mamíferos, como os ursos, que abaixam o seu metabolismo, né, até um ponto de você quase não ouvir o coração dele bater. Seria praticamente isso, né? Mas os humanos não fazem isso. Os humanos não fazem isso. Por quê? Porque nós mantemos a nossa temperatura interna, não só a temperatura, como tudo que mantém o seu corpo funcionando como ele funciona, depende única e exclusivamente da homeostase. Né? Então, eu peguei uma gripe. O que acontece quando você pega uma gripe? Imediatamente seu corpo libera anticorpos ou às vezes até aumenta a sua temperatura interna, que é a febre, para queimar esse patógeno. Né? Então, assim, ele está constantemente buscando formas de se manter estável. Né? Seria praticamente isso. Essa seria a definição nua e crua do que é a homeostase. E é daí também que vem o seu nome, né? Porque muita gente se pergunta, por que o nome esses nomes difíceis que a gente precisa ficar quase decorando, né? Que na verdade você precisa ficar decorando, são assim. Porque nós normalmente pegamos palavras do latim ou do grego para formar a frase do objeto, né? Do objeto do estudo. Então, o que seria uma homeostase? Né? Se nós cortarmos no meio, igual eu cortei aqui, né? Já cortadinho aqui, nós teremos uma parte que é o homo, né? Que significa igual, e outra parte que é estase, mas em latim se diz estasis, que significa ficar parado. Então, os dois
seria praticamente o quê? Ficar igualmente parado, né? Ou algo assim. Em resumo, é um tipo de inércia, né? Podemos dizer que é um tipo de inércia? Inércia. É um tipo de inércia, né? Em que o corpo tende a manter o funcionamento interno dele, ou pelo menos busca isso, né? Enfim, foi rápido, foi simples, foi prático. Espero que tenha entendido o que é uma homeostase. Espero que a explicação tenha sido boa. E é isso, né? Até uma próxima. Foi um prazer e tchau, tchau.